muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui de volta no canal Chanel Pensador, trazendo mais um estudo da parte das Sagradas Escrituras. E trazemos por tema hoje, agora no canal, o terceiro céu. Vamos tratar sobre esse assunto aqui no canal que tem por lema Pensar nas Coisas do Alto. Tendo então esse tema, o terceiro céu, surge uma pergunta: quantos céus existem segundo a Sagrada Escritura? A expressão terceiro céu tem levado pessoas a perguntarem quantos céus existem na Bíblia, né? Entendemos que, no geral, a Bíblia aplica a palavra céu em três sentidos diferentes. Então, nessa mesma linha, é possível então dizer, sim, que a Bíblia fala sobre três céus. Porém, os judeus costumavam dividir um pouco mais. Eles dividiam o céu em 7 diferentes níveis. Influenciado pelos judeus, alguns cristãos também sugerem uma divisão ao céu espiritual. Mas, para interpretações assim, nós não encontramos base na Bíblia Sagrada. De fato, a Bíblia fala em diferentes graus de glória para os salvos, mas jamais ela fala da existência de níveis superiores ou inferiores no céu. Então, queridos, o que a Bíblia relata é que todos os salvos habitarão por toda a eternidade junto com Deus em um novo céu e uma nova terra, independentemente dos seus galardões. Então, qual foi esse terceiro céu que o Novo Testamento relata? E quem foi daqui da terra para esse terceiro céu e voltou para contar a história? Esse é o nosso assunto de agora. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, faço o convite aqui para você agora. Se inscreva bem rapidinho, você clicou aí, se inscreveu, acionou o sininho para receber novidades do canal. E eu te peço encarecidamente que você contribua com esse canal, deixando o seu joinha, muito importante para a divulgação, né, para a expansão deste canal. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, o que vem a ser o terceiro céu e quem foi o homem que foi arrebatado até esse lugar? Esse terceiro céu está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, o texto: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, né, se refere a esse tempo aí, do tempo que ele estava escrevendo essa carta. Então ele diz, de 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Certo? Então, 2 Coríntios 12, 2, traz esse texto aí. A grande maioria dos teólogos concordam em que o homem que foi arrebatado até o terceiro céu é o próprio apóstolo Paulo, o autor, escritor dessa carta aí. Concordam também que o apóstolo se refere a si mesmo na terceira pessoa no singular por uma questão de humildade diante de um episódio tão extraordinário da sua vida, né? O que relata naquele momento. E como terceiro céu, devemos entender, queridos, é o lugar onde habita Deus, os anjos e os salvos. Isso se comprova com o versículo 4 do mesmo capítulo que lemos, onde, repetindo a referência, ele fala sobre o arrebatamento. Paulo diz que foi ao paraíso, citado dessa vez o mesmo termo que Jesus citou na cruz, quando garantiu o malfeitor arrependido que ele estaria lá junto com Cristo.
Esse caso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Então, assim, o terceiro céu se identifica com o paraíso, lugar onde Cristo habita, lugar onde Jesus disse que aquele malfeitor também estaria depois do arrependimento. Mas por que o apóstolo Paulo denomina esse lugar de terceiro céu? Não há uma resposta conclusiva para essa pergunta. Existem diferentes teses, das quais iremos agora argumentar sobre as mais importantes. Muitos comentários, sobre esse assunto, mas vamos citar algumas teses, as mais defendidas, escritas, estudadas, que nós conhecemos. Então, a primeira tese, o terceiro céu, seria uma referência ao céu do cristianismo. O que o cristianismo relata, descreve, apregoa. Mais detalhadamente, o primeiro céu seria ocupado, então, pelo espaço onde as aves voam, onde os olhos alcançam, nesse sentido aí. A habitação, de Deus, dos anjos, dos salvos, o céu que a gente costuma citar e dizer no dia a dia. O terceiro céu poderia ser esse aí que Paulo descreve no seu texto. Mas há uma segunda tese que muitos defendem também. Observe que eu estou citando teses que muitos estudiosos e teólogos colocam, para explicar esse texto, ok? Então a segunda tese que achamos por aí é que o terceiro céu que Paulo se refere seria uma alusão à divisão do templo de Jerusalém. Como sabemos, queridos, o templo de Jerusalém era constituído de 3 lugares distintos, eles eram, a saber, o pátio exterior, o santo lugar e o santíssimo. Então, se referia, segundo alguns pesquisadores, o terceiro céu ao santíssimo, que também era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que fazia referência à presença de Deus, a presença do Senhor. Então, assim, o terceiro céu que o apóstolo Paulo diz ali, estaria estabelecendo uma relação entre o templo terreno e os céus. E esse terceiro céu correspondia ao lugar do Santíssimo, dentro do templo terreno, de Jerusalém, a habitação, comparando, a habitação do Senhor. Essa é uma segunda tese onde os teólogos defendem. Mas há uma terceira tese que eles defendem, dando essa explicação, que o terceiro céu é uma alusão a um dos 7 céus referidos frequentemente nas literaturas judaicas. Tendo o apóstolo Paulo sido um estudioso dessa literatura, como fariseu que era antes da sua conversão ao cristianismo, isso podemos confirmar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Assim sendo, seria natural que Paulo se referisse, a um desses 7 céus quando fala do arrebatamento e do terceiro céu. Poderia ser dessa forma. Esses 7 céus da literatura rabínica devem ser compreendidos como diferentes graus de glória que são experimentados pelos salvos em consonância com a santificação em vida. Isso devido à forma mais comum pela qual o Novo Testamento se refere ao lugar em que Deus, os anjos e os salvos habitam, que nota-se que está sempre escrito no plural na Bíblia, céus. Isso, no entendimento dos que defendem essa terceira tese aí, que está dentro dos 7 céus rabínicos, estaria apoiando também a divisão, que os judeus fazem, em dividir em 7 espaços
os céus. Dessa forma, querido, o apóstolo Paulo teria sido arrebatado ao terceiro grau da glória do lugar onde habita Deus, os anjos, né, e os salvos. Temos que ter um pouco de cuidado, amados, quando a gente observa essas teses aí, para a gente não forçar a Bíblia ou não criar ideias humanas naquilo que a Bíblia não diz. Então precisamos ter discernimento para falar sobre essas coisas aí, né, para que a gente não apoie coisas extra Bíblia e se torne heresias. Temos que ter um pouco de cuidado e nos limitar a teses, né, elaboradas, mas que também não fujam, né, do conceito bíblico. A Bíblia não explica esse tema com detalhes. O que sabemos com certeza é que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. É o que a Bíblia descreve, o que o próprio Paulo escreve, que esse terceiro céu é o lugar onde habita Cristo com o Pai, o Espírito Santo, os anjos, os salvos. Bom, isso é o que a Bíblia nos traz. Talvez uma dessas teses citadas seja a resposta certa para a pergunta: por que este lugar é denominado terceiro céu? Seria então o terceiro céu o paraíso? Né? A expressão terceiro céu aparece somente uma única vez em toda a Bíblia. Paulo foi o único que disse essa expressão aí em 2 Coríntios. Ela foi empregada por ele quando ele quis falar sobre uma experiência que ele havia tido. Ele foi empregado, né, em usar essa frase, né, para dar resposta a uma discussão que estava acontecendo naquele momento. Mas por que ele usou esse termo terceiro céu? Muito provavelmente essa frase foi usada por ele para garantir que seus leitores realmente entendessem o que ele estava dizendo. Então, para a época seria mais claro o entendimento, né? Se pensando na tese de que seria o Santíssimo do Templo de Jerusalém. Embora o texto não especifique, havia uma enumeração comum que dividia o céu em 3 níveis também. A ideia do apóstolo Paulo não era estabelecer noções físicas de altitude, mas apontar para o céu, que é lugar onde habita Deus, né? Então, quando ele fala do terceiro céu, seu objetivo é falar de um lugar elevado, onde a mente humana não consegue compreender plenamente esse lugar. Isso significa que não há um lugar mais sublime do que os céus. Precisamente na palavra de Paulo, o terceiro céu, onde ninguém pode subir até lá. Mas, queridos, o que o apóstolo Paulo viu então nesse céu, o qual ele fora arrebatado? Na dúvida, não sabe se foi em corpo ou fora do corpo, mas ele esteve lá. O apóstolo não explica o que ele viu lá. Na verdade, ele nem queria falar que esteve lá. Ele só resolveu contar essa experiência porque ele foi constrangido a falar. Ele precisava defender, né, o que estava acontecendo naquele ambiente em que ele estava vivenciando ali. Então ele foi obrigado a participar dessa experiência. E eu fico aqui a imaginar quantas outras experiências Paulo passou que ele guardou consigo, né? Já que essa ele foi obrigado e as outras que não foram. Então, queridos, vamos observar o contexto do porquê o apóstolo teve que falar sobre essa experiência então. Naqueles dias, alguns falsos líderes estavam tentando obter autoridade sobre a igreja em Corinto. Eles chegavam contando supostas experiências sobrenaturais aos coríntios, né, aos novos convertidos, e estes ficavam impressionados com toda aquela
falácia, porque eles tinham um jogo de palavras bonitos e chamava a atenção de novos convertidos. Consequentemente, a pessoa do apóstolo Paulo era diminuída, era desprezada e sua autoridade era rebaixada. Parece que ele começou a ser visto como alguém menos espiritual, menos de liderança, com menos autoridade para aqueles pregadores e impostores que anunciavam o evangelho falso. Aí os falsos apóstolos diziam ter muitas revelações e visões. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, Paulo resolve registrar uma de suas experiências extraordinárias e ele diz assim, quero partilhar mais uma vez esse texto com o querido ouvinte. Paulo escreveu assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso é que o texto descreve com clareza. Queridos, se os falsos apóstolos tinham suas supostas revelações, o verdadeiro apóstolo de Cristo também tinha a sua. Aí Paulo ficou até relutante em dizer o que aconteceu com ele. Por quê? Ele diz também, ele se gloriava na cruz de Cristo e não nas suas experiências, ainda que fossem legítimas, comprovadas. Por isso, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, Aí dá pra gente entender por que ele fala na terceira pessoa, Ele não quer glória para si, ele não quer se enaltecer, ele quer a glória para Cristo, crescer Cristo. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Esse era o pensamento de Paulo. Por isso é que ele fala na terceira pessoa. Ele diz conhecer um homem que havia sido arrebatado até o terceiro céu. Então ele diz que isso foi 14 anos atrás da data em que ele estava escrevendo aquele assunto. No terceiro céu, esse homem ouviu palavras inefáveis, coisas pronunciáveis que ao homem não era permitido falar e nem ouvir. Um indício do que o apóstolo Paulo teria visto pode ser entendido pela forma com que ele aplica a expressão terceiro céu como sinônimo de paraíso. Isso significa que Paulo foi levado à habitação de Deus, o lugar onde Deus se assenta no trono, onde governa o universo, onde ele governa a história, coisas que o ser humano não podia e não pode ver. O apóstolo dos gentios não explica como é esse terceiro céu, mas ele diz que ali era o paraíso. Em outras palavras, se os falsos apóstolos diziam ter tido experiências sobrenaturais para contar, Paulo podia dizer que esteve na presença de Deus no paraíso. Ele foi ao lugar mais elevado que alguma pessoa poderia ir. Ainda assim, Paulo preferia muito mais falar sobre os seus sofrimentos em nome de Cristo do que exaltar uma glória para si mesmo. Por isso é que ele reluta em falar sobre isso, por isso que o texto não nos traz mais clareza, mais detalhes, porque Paulo relutou em contar essa experiência. E por isso que ele usa uma terceira pessoa, ele nem usa diretamente o nome dele. Mas então, quantos céus de fato a Bíblia registra? Já que Paulo usou essa expressão. A expressão terceiro céu tem levado algumas pessoas a perguntarem quantos céus então existe no universo. A Bíblia aplica a palavra céu em 3 sentidos diferentes. O céu atmosférico, o céu espacial e o céu
espiritual. Então, nessa mesma linha, é possível dizer que, de fato, a Bíblia fala em 3 céus. Se pensando no atmosférico, espacial e espiritual, Paulo esteve nesse 3º céu espiritual, denominado o paraíso. Mesmo já tendo dito isso, ou tendo explicado isso também para os judeus, eles costumavam então dividir o céu em 7 níveis. Mas a gente não crê nisso, queridos, pois interpretações assim não encontram base na Escritura Sagrada, Foi uma ideia dos judeus. Eu repito o que disse lá no começo do vídeo, A Bíblia fala em diferentes graus de glórias para os salvos, mas jamais fala da existência de níveis superiores ou inferiores no céu. A Bíblia não nos traz, descrição disso. Todos os salvos habitarão por toda a eternidade junto com Deus no novo céu e numa nova terra, independentemente de galardões que possam obter. Isso é o que a Bíblia nos traz com exatidão, e isso é o que cremos com firmeza. Pois bem, então o que Paulo viu lá que homem nenhum poderia ver? Paulo escreve, em 2 Coríntios 12:2, conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado desse 3º céu. Bom, para entendermos o que foi que Paulo viu ali, vamos falar sobre outra pessoa que teve uma experiência um pouco parecida com a de Paulo. Aí, dentro dessa experiência, dá para a gente trazer um pouquinho mais de conteúdo em resposta nisso que Paulo vivenciou. Então, vamos falar sobre Estevão. Estevão, o que ele viu e o que ele falou antes de morrer. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 55. A Escritura relata o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Versículo 56 continua: e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Continua: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Já em Atos capítulo 8, versículo 1, registra que esse Saulo de Tarso estava ali consentindo na morte de Estevão. Queridos, nós sabemos hoje que aquele Saulo de Tarso futuramente seria o próprio apóstolo Paulo, antes da conversão, Saulo, depois o apóstolo Paulo. Mas, voltando aqui, quem foi Estevão? Ele foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Lembrando que Paulo não estava aqui entre os apóstolos de Jesus nessa época aqui, mas ele era nesse momento perseguidor da igreja de Cristo, até que mais à frente nós conhecemos a história dele, que ele cai por terra, fica cego, e tem um encontro ali com a pessoa de Jesus. Pois bem, Estevão cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Era um diácono, ele era um mordomo do reino de Cristo. Estevão era um membro da igreja de Jerusalém e apareceu na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa coroa, da raiz grega Stéphanos, e não se sabe exatamente a origem dele. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina, porém falava grego.
Outros sugerem que ele poderia ser um judeu da própria Palestina, né? Sua origem ali. Outros sugerem que ele poderia ser de um lugar mais distinto. Mas naquela época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Há também quem defenda que ele poderia até ser um samaritano. Mas isso são especulações da história e estudos. Seja como for, os 7 homens escolhidos como diáconos, todos eles tinham nomes gregos. Inclusive sobre o último deles, que foi Nicolau da Antioquia. O texto bíblico afirma explicitamente que ele era um prosélito. Então veja, prosélito quer dizer uma pessoa que abraçava uma religião diferente da sua. Numa religião, uma seita ou um partido. Pois bem, Estevão tinha na época 29 anos e ele viveu no ano 5º depois de Cristo ao ano 34 depois de Cristo. De acordo com a Bíblia, Estevão, cheio do Espírito Santo, pouco antes do apedrejamento, né, ele fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus, e com isso ele disse em Atos capítulo 7, versículo 56: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Queridos, este versículo sugere uma pergunta: como os céus foram abertos diante de Estevão? Como os céus poderiam ser abertos diante daquele homem? Na minha humilde observação de texto, creio que nada mudou na natureza dos céus, né? Mesmo nessa explicação aí do texto de Atos. Estevão teve uma nova rapidez de visão que atravessou todos os ângulos e foi até a glória invisível do reino dos céus. Pela fé, admitimos que houve alguma divisão ou separação feita no céu, mas aos olhos do homem nunca poderiam chegar tão longe como Estevão viu. Né? Deus na sua glória, Jesus ao lado dele, o céu se abriu diante dos olhos de Estevão. Observe que somente ele viu a glória de Deus. Os que estavam, que era uma multidão para apedrejá-lo ali, ninguém viu nada, somente Estevão cheio do Espírito Santo. Pois esse espetáculo não era apenas escondido dos ímpios que estavam no mesmo lugar, né? Era escondido de todos em volta de Estevão, menos dele. Mas também eles estavam cegos dentro de si, porque eles não criam na mensagem, não criam no que Estevão estava pregando ali. Não havia crença no coração deles, era muito difícil eles verem a glória de Deus. Portanto, ele diz que os céus foram abertos diante dos seus olhos, porque nada o impedia naquele momento de contemplar a glória de Deus, porque a Bíblia diz, ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Daí resulta, né, que o milagre foi realizado diante dos seus olhos e ele pôde ver os céus abertos e a glória de Deus. Porque, queridos, é certo que Cristo apareceu a ele não de alguma maneira natural, mas de um tipo diferenciado, novo, singular naquele momento. Apareceu para ele, Estevão viu, né? E o Espírito Santo registra isso na Sagrada Escritura. E ficamos a imaginar de que cor era a glória de Deus, como que ele viu aquela cena. Interessante observar e pensar nessas coisas e pensar como Estevão reagiu àquela cena tão miraculosa, tão maravilhosa, que pudesse ter visto assim de forma aos olhos naturais a glória de Deus. Portanto, não devemos também imaginar nada nessa visão, senão que foi uma visão divina. Além disso, vale a pena notar, queridos, que a glória de Deus não aparece a Estevão totalmente como era, mas de acordo com a capacidade dele poder ver aquele momento, né? Deus permitiu ele ver aquilo que permitia ele para ele ser visto, porque o ser humano não consegue contemplar a glória de Deus,
mas de uma forma ali tremenda, foi permitido aquele relapso de tempo, aqueles momentos ali para Estevão. Quando a Bíblia diz, vi o Filho do Homem em pé, Estevão vê Cristo reinando naquela carne em que ele foi humilhado, de modo que, de fato, a vitória consistiu nessa única coisa, né? Jesus glorificado. Portanto, não é supérfluo que Cristo lhe apareça e por essa causa ele também o chame de o Filho do Homem, como ele mesmo registrou aí na Escritura. Eu vejo aquele homem que você pensou que havia sido extinguido pela morte, desfrutando do governo de Deus. Eu vejo o Cristo que foi crucificado, agora é ressurreto. Eu vejo o Cristo que era homem carnal, agora glorificado. Imagine, né, a mente de Estevão para completar, né, a contemplar aquela cena. Então, queridos, céu, portanto, não há motivo para eu ter medo de lutar por ele, até a ponto de sangue, que não só defenderá pela sua própria causa, mas também defender pela minha salvação. Isso foi o que Estevão fez. Não obstante, aqui pode ser, queridos, movido uma outra pergunta. Por que ele o viu em pé? Quem é dito em outro lugar para se sentar à direita de Deus, mas ele viu Cristo em pé à direita de Deus. Olha, eu entendo que, embora esses discursos sejam diversos, eles significam uma coisa: nem sentado, nem parado, observa como o corpo de Cristo foi emoldurado. E isso não se refere ao seu poder e reino, mas se refere à sua essência. Pois onde podemos então lhe erguer um trono para que ele se sente à direita de Deus? Vendo Deus preencher todas as coisas de tal maneira que não devemos imaginar um lugar, então não tem capacidade humana para imaginar um lugar, né, de trono para Deus, onde o universo é o seu trono, onde a realeza é infinita, é majestosa, onde coisas que o homem a olho não consegue contemplar. Portanto, todo o texto pode ser uma metáfora. Quando se diz que Cristo está sentado ou à direita de Deus, ou em pé à direita de Deus, é uma metáfora, porque os olhos humanos não conseguem desenhar um trono de glória para o ressurreto que venceu a morte e reina nos céus. E o significado claro é este: que Cristo tem todo o poder que lhe foi concedido para que ele possa reinar, quer no lugar do trono nos céus, quer em pé, quer sentado, quer no infinito dos céus ou na terra. Ele vai estar conosco todos os tempos. Se pensando naquela carne em que ele foi humilhado, rejeitado, crucificado, morto, né? Aos nossos olhos alcançam isso, mas a glória que ele abraçou, os nossos olhos não conseguem compreender, mas o seu reino é celestial. Queridos, se desejamos senti-lo, né, presente pela operação da sua graça através da fé, vê-lo, né? Claro que os nossos olhos não alcançam plenitudes de glória como Paulo, Estevão, né? A não ser que busquemos a presença viva. Temos buscado aí de forma contínua a vida de santidade, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Não sendo assim, caso contrário, fica difícil você sentir a presença do Senhor. Portanto, se desejamos senti-lo presente pela operação de sua graça, devemos buscá-los pensando sempre nas coisas do céu, como ele se revelou a Estevão lá na glória dos céus. Alguns escritores e estudiosos afirmam ridicularmente que fora desse lugar, que Jesus se aproximou de Estevão para Estevão poder vê-lo, né?
Mas é totalmente ridícula essa afirmação, né? Deus é grandioso, é glorioso. Ele poderia, como Paulo citou, ser arrebatado para a presença dele, ou de lá ele pode permitir que alguém o veja na glória. Como já dissemos, os olhos de Estevão foram tão elevados pelo poder do Espírito Santo que nenhuma distância ou lugar onde ele estava, onde Cristo estaria, poderia impedi-lo dos olhos se encontrarem. Certamente isso é suficiente para mim. Por quê? Pois seria uma atitude perversa colocar Cristo presente apenas no céu, se ele está, através da fé, do mover do Espírito Santo, em todos os lugares com o seu atributo de onipresença. Certo? Então, não podemos limitar isso. Cremos que ele se faz onipresente em qualquer outro lugar, acima dos elementos do mundo. Sendo assim, Estevão e Paulo, eles têm muito a nos ensinar a respeito da glória de Deus diante disso tudo. Voltando para o apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ou arrebatado ao paraíso, conforme lemos em 2 Coríntios 12, e para esse acontecimento ele usou o termo revelações, o que indica que ele ficou sabendo de coisas que irá acontecer no futuro. Então, diante disso, tudo que já falamos, o que era então o terceiro céu que Paulo viu? O terceiro céu aponta para uma realidade espiritual e não física. É o nível que não pode ser visto por olho humano, a não ser que Deus permita, como permitiu a Estevão. É o nível onde a Bíblia aponta que Deus tem o seu trono, como diz o salmista no Salmo 11, versículo 4. Olha o que o salmista diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu Senhor o trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem. É o que o salmista descreve. Note que o salmista usa a palavra céus no plural. Será que o terceiro céu está dividido em partes? A Bíblia não diz claramente, falamos sobre isso. O céu espiritual, não é dividido em 7, em tantas partes. Isso é especulação. Muito provavelmente a expressão terceiro céu foi usada por Paulo para garantir que os seus leitores realmente entendessem o que ele estava dizendo. Céu atmosférico, céu espacial e céu espiritual. Então, ao falar do terceiro céu, ele estava estabelecendo uma clara diferença entre o lugar para onde ele foi arrebatado, níveis inferiores ou superiores do céu. O terceiro céu é a realidade espiritual, entendemos assim, ainda bem obscura para nós humanos, mas que foi descrita de outras formas na Bíblia por diversas vezes com um lugar existente e habitado não só por Deus, mas também por criaturas celestiais. Isso é o que a gente entende pelo terceiro céu, conforme a Bíblia nos dá indícios para crermos assim. Compreendo também que não conseguirei tirar todas as suas dúvidas, mas você pode deixar embaixo aqui no vídeo o seu comentário, o que você pensou, o que você deduziu, o que você aprendeu, ou o que você ainda duvida. Também não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Saiba que eu também já tive essa dificuldade, Eu muitas vezes não entendia o que lia, eu tinha dificuldade de compreender o texto, porém não me dei por vencido, não me deixei ser derrotado pelas minhas dúvidas e perguntas. Corri atrás, estudei, pesquisei, fiz cursos de evangelismo, missões, hermenêutica, homilética, por incrível que pareça, fiz curso de oratória, cursei meu seminário de teologia em 2006 e até hoje não paro de ler, pesquisar e estudar, e até hoje a Bíblia me ensina como se fosse a primeira vez que eu a tivesse lido.
E você, querido ouvinte, como anda a sua leitura bíblica, o seu entendimento, teus pensamentos nas coisas do alto? Tem desafiado a tua fé com essas leituras, com esses estudos? Não esmoreça, busque sempre melhorar o seu conhecimento a nível bíblico, leia mais a Bíblia, pesquise, discuta com a Bíblia, busque respostas. Veja outros temas aqui no canal, assuntos que te interessem, aprender um pouco mais, ouça mais vídeos, compartilhe os vídeos com pessoas que têm aquela dúvida ali, divulgue também nosso canal, para que outras pessoas aprendam também um pouco mais da palavra de Deus. Nós temos temas interessantes aqui no canal, então vasculhe aí, dê sua pesquisada e aprenda um pouco mais, ok? Não se esqueça de deixar aí o seu joinha e compartilhe esse estudo nos seus grupos com os seus amigos, ok? Que tu sejas mais e mais abençoado hoje e sempre. Fique na paz, em nome de Jesus.